Olá, amigos de Lavras. Eu sou o professor Paulo Roberto, do Ministério da Educação aqui em Brasília. E vou falar um pouco sobre a história da nossa cidade. Mas o que um professor do Ministério da Educação pode falar sobre Lavras? Bom, na verdade eu sou lavrense, nascido e criado aí. Me formei na ESAL, onde fui professor até o ano de 1975, no Departamento de Engenharia, e tive o privilégio de ser o primeiro pró-reitor de pós-graduação, criando aí os dois primeiros cursos de pós-graduação de mestrado. Pois bem, eu agradeço então o convite que recebi da Prefeitura Municipal de Lavras para falar um pouco sobre a história de Lavras nesses 300 anos de fundação que se comemora agora 26 de julho. O que vamos falar? É lógico que vamos falar de educação, mas a educação sob um ponto de vista que poucos lavrenses conhecem, que é a grande influência que a cidade teve na educação superior nacional. Começou em 1908, com a criação da ESAL, no modelo norte-americano do Land Grant College, que associava o ensino à pesquisa e à extensão, confrontando com a teoria então vigente no MEC, que era do ensino acadêmico francês, que era apenas a ciência, academicismo. E a pesquisa ficava restrita aos institutos de pesquisa fora da universidade. Pois bem, a ESAL chegou inovando. A ESAL chegou fazendo a primeira exposição agrícola de Minas Gerais, importou o primeiro trator agrícola em Minas Gerais, importou matrizes de vacas e suínos para melhorar o rebanho da região. Enfim, ela revolucionou e todas as escolas passaram a seguir. Pois bem, mas eu vou contar alguns fatos de bastidores, como por exemplo, esse brasão que vocês estão vendo aqui na camisa que eu estou trajando. Olha só, Escola Superior de Agricultura de Lavras, Ciência e Prática. Esse brasão é da Universidade de Iowa, nos Estados Unidos. Eu tive a grata surpresa de, quando lá trabalhei, nos projetos do Ministério da Educação, treinando professores brasileiros lá nos Estados Unidos, de encontrar esse brasão no pórtico da universidade, da Faculdade de Agronomia. E eu fiquei surpreso. Voltando ao Brasil, conversei com o Alfredão e ele me disse: isso só pode ser coisa do Wheelock, o Mr. Wheelock, que lá estudou. Fomos pesquisar e foi verdade. Voltei aos Estados Unidos, contactei a universidade e procurei verificar os registros e, de fato, o brasão foi autorizado que se fizesse uma cópia idêntica, trocando, evidentemente, o ramo do trigo, que estava lá no brasão dos Estados Unidos, com os ramos do café, que é a cultura típica brasileira. Essa foi, vamos dizer assim, uma das grandes influências da ESAL e da cidade de Lavras na educação nacional. Depois pulamos para 1960, com a criação da ABES, Associação Brasileira de Educação Agrícola Superior, em que teve a participação de Paulinelli. Paulinelli teve um papel destacadíssimo aqui no Ministério da Educação. O ensino agrícola pertencia ao Ministério da Agricultura e, como tal, estava vinculado às normas daquele ministério e não da educação. Quando foi transferir para o Ministério da Educação, pela Lei das Diretrizes Básicas de 61, que na verdade só se efetivou em 1967 e demorou-se tanto por conta da discussão levada a cabo por Paulinelli e seus colegas, era a filosofia do ensino. Mais uma vez, a ESAL se fez presente, a cidade de Lavras se fez presente no Ministério da Educação. Aquele ensino academicista era o que interessava ao MEC. Não queremos o ensino agrícola, que é caro e dispendioso, que tem a pesquisa e tem a extensão. Nós temos que manter centros de pesquisa, fazendas experimentais, indústria de laticínios, de processamento de carne. Não queremos isto. O Ministério da Educação foi claro. Pois bem, com o trabalho assíduo de Paulinelli e seus colegas, conseguiram reverter a situação no Ministério da Educação. E a partir de 67, o Ministério, então, passou a administrar as escolas superiores e implantou a de agricultura e implantou, inclusive, o regime de tempo integral para seus professores, que era o ponto de discórdia do MEC, porque seria muito caro. Esta foi a grande vitória da cidade de Lavras na educação nacional, que até hoje perdura. Pois bem,
Depois, então, nos anos 70, já com a presença de outros professores de Lavras, como Walter de Carvalho, em seguida a minha pessoa, e depois também o professor João Márcio Carvalho Rios, que nos assessorou e nos ajudou durante 3 anos em Manaus, o MEC passou a ter uma influência marcante da ESAL, ou seja, de Lavras. Foi criado um programa de melhoria do ensino, que é o PRODECA. Esse programa alavancou o desenvolvimento da ESAL, não é? E com isto, então, passamos como se diz, a liderar o processo da educação dos programas de melhoria de educação agrícola superior. E nesse cenário, a ESAL foi expoente, tanto assim que hoje, transformada em Universidade Federal, ela figura como uma das primeiras no ranking nacional. Isto graças à liderança desse pessoal. Uma outra grande surpresa que eu tive foi que recentemente, ou melhor, lá pelo ano de 2007, eu encontrei em Recife uma grande figura que foi a salvação da ESAL, o professor Eudes de Souza Leão. E estavam lá os dois, Eudes de Souza Leão e Alisson Paulinelli, o primeiro que batalhou pela federalização e o segundo que evitou o fechamento da ESAL. Então, essas pessoas exerceram uma influência muito grande aqui no Ministério da Educação, e conseguiram implantar mudanças significativas na educação agrícola superior no nosso país. Portanto, é com muita satisfação que eu conto essa história em artigo que escrevi para a revista História de Lavras, que será lançada, como eu disse, e espero que vocês possam aproveitar e tirar proveito dessas novas informações até então inéditas. Muito obrigado. Até mais.